Olá, que bom que você está aí, seja muito bem-vindo. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Novos Caminhos. E no programa de hoje a gente vai falar de como o sucesso e a sobrevivência de vários setores da economia dependem de como eles inserem a responsabilidade social e a consciência socioambiental em todos os processos produtivos e administrativos, inclusive no setor de transporte e de logística, tão importante para o agronegócio brasileiro. E quem está aqui comigo hoje para a gente conversar sobre esse assunto é o Pedro Moreira, que é presidente da Abralog, a Associação Brasileira de Logística. Pedro, quero muito te agradecer pela entrevista, obrigado por atender ao nosso convite, por aceitar vir aqui para a gente falar sobre esse assunto, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Prazer imenso estar com vocês, né? Obrigado pelo convite. A Abralog sempre estará disponível aí às suas demandas, tenha certeza disso. E você tem a certeza de que a gente vai demandar muito, viu? Porque, como eu disse aqui na abertura, esse setor de logística, ele é fundamental para o agronegócio brasileiro, porque por dentro da porteira, não é? O empreendedor do agronegócio entende de tudo, entende sim um pouco de transporte, um pouco de logística, mas é absolutamente dependente desse setor para que tudo que ele produza chegue até a ponta e chegue até o consumidor, né? Exatamente. Esse é um grande desafio nosso, né? O custo logístico brasileiro ainda é muito elevado e nós temos aí que trabalhar fortemente na infraestrutura, na conexão entre os modais, para que a gente reduza esse custo logístico e torne nosso produto mais competitivo, tanto no Brasil como no exterior, né? Quero muito falar, inclusive, dessa integração entre modais, Pedro. Quero aproveitar a sua participação aqui com a gente, porque é um segmento que precisa rodar mais azeitado, mas antes de chegar lá, deixa a gente falar um pouquinho sobre isso que eu estava dizendo no início, não é? Que é a questão da sustentabilidade, dessa responsabilidade socioambiental. A gente já teve, na nossa história recente, ainda está nesse momento, né? Uma preocupação muito grande do consumidor global, não só brasileiro, sobre como é que tudo que ele consome é produzido. Se não for socialmente e ambientalmente responsável, as pessoas estão deixando de consumir. E agora a gente começa a ter uma outra vertente para complementar essa, não é? As pessoas querem saber se isso foi transportado também de maneira mais sustentável possível, é isso? Exatamente, eu acho que logística e sustentabilidade tem tudo a ver, né? A gente entende que a logística ela integra os elos da cadeia de suprimentos, a indústria, o atacado, o varejo, agora o e-commerce que está bombando, né? Até a reciclagem, que é fundamental, passando pelo uso de embalagens retornáveis, né? A gente costuma dizer, Marcelo, que a logística combina muito com a economia circular, pois ajuda a reduzir custos, materiais, tempos, as emissões, né? E melhora a qualidade de vida nas cidades, né? A economia circular tem uma visão mais contínua e cíclica da produção e distribuição, né? Os recursos deixam de ser somente explorados e descartados e passam a ser reaproveitados em novos ciclos. Essa é uma grande demanda mundial hoje. E você bem disse, né? A logística é relevante, é fundamental para o ESG, que é a sigla em inglês, Environmental, Social and Governance, né? Meio ambiente, social e governança. Quer dizer, boas práticas logísticas induzem o aumento da produtividade das organizações e reduz o custo logístico. Vale lembrar, e a gente vai explorar isso hoje, que o desenvolvimento da infraestrutura tem impacto direto no SG, né? Porque torna possível fazer mais com menos recursos, né? Gerando, assim, menos combustível e menor impacto ambiental. Ô Pedro, aproveitando que você tocou nesse assunto da questão da logística, não é? É fundamental que, nesse caso, para que aconteça essa responsabilidade, é preciso uma junção de dois fatores, né? Primeiro, o Estado fazendo o papel dele com toda a infraestrutura de transporte, seja com recursos próprios, seja por meio da concessão de estradas, e do outro lado, o setor de logística fazendo outro papel por meio da conservação, manutenção e também renovação de frota. Esse raciocínio está correto? Está correto, são dois grandes cenários, né? Esse da infraestrutura, que é fundamental,
Isso no Brasil tem que ser encarada como uma questão de Estado e não de governo, né? A gente tem visto ao longo dos anos aí vários planos, mas que ficam pelo caminho. E a boa nova é que nós temos aí essa gestão bacana do ministro Tarcísio e toda a sua equipe, né? Conhecem do tema, desenvolvem bem o tema, falam de todos os modais e está buscando aí, está executando, isso que é importante, a execução, né? Então você vê, mesmo na pandemia, nas dificuldades econômicas, avançando aí com os programas de concessões, de leilão, renovação aí do setor ferroviário, então tudo isso é muito bom, quer dizer, tem que ser visto como de longo alcance. E do lado da indústria, do comércio, sem dúvida alguma, e a gente tem visto, viu, Marcelo, uma consciência muito crescente das organizações para buscar essa renovação de frota, uso de combustíveis alternativos, veículos elétricos, a gente já vê isso em distribuição urbana, né? O teste aí, pilotos com veículos elétricos. Então, a consciência, ela existe. Nós precisamos somar forças e somar competências, isso é relevante. A própria JBS já colocou no sul do país um caminhão frigorífico transportando produtos congelados, não é? Em um caminhão completamente elétrico, 100% elétrico, que não emite gás carbônico e que também não faz barulho, né? É uma tendência? É uma tendência, quer dizer, a tecnologia está evoluindo, a tecnologia de bateria está evoluindo, o preço está caindo, quer dizer, é uma solução mais de médio prazo, mas a exemplo da JBS, nós temos aí entre os associados empresas do e-commerce, tem empresas de distribuição de bebidas da mesma forma, fazendo seus testes, ampliando suas frotas, então é o caminho natural. O importante é que a consciência mudou. Hoje existe aí um comprometimento do empresariado, do executivo, dessa nova geração de profissionais para a ESG, né? Isso é relevante, ajuda muito, né? A mudança do modelo mental é fundamental nesse processo. Não que a gente queira atribuir toda a responsabilidade a governos, e quando eu falo governos é para deixar claro que não se trata de responsabilizar quem esteja na cadeira, por exemplo, de presidente ou de ministro hoje, mas aos que vierem depois, né? Quando a gente, não se trata aqui de uma tentativa de responsabilizar governos, mas esse barateamento de tecnologia, acesso a esses recursos, isso depende também de uma política de incentivo, de uma política pública para fortalecimento do setor e garantia de acesso a essas tecnologias? Sem dúvida. Hoje nós estamos num mundo digitalizado. Eu costumo dizer, Marcelo, que há 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos tecnologia disponível no Brasil. E para implantar era muito caro, era inviável. Quer dizer, hoje nós temos no Brasil soluções de ponta, né, comparado aos grandes centros, mas é sim importante que o governo tenha uma política de alavancagem da implantação da tecnologia, tanto na área de transportes, como também na área fabril, na área de logística interna, de movimentação, armazenagem. Quer dizer, nós precisamos comprimir o tempo de distribuição de produtos. E tecnologia é fundamental. Eu costumo dizer que é impossível hoje, nos dias atuais, fazer transporte e logística de alta performance se não tivermos tecnologia. Não tem como. Isso também passa pela modernização do sistema, sobretudo rodoviário brasileiro, porque a gente tem rodovias ainda muito sucateadas e pouco sinalizadas, não é? Exatamente. Agora, veja, o governo anunciou recentemente o PNL com visão aí para 25, né? 2035, perdão, e é um plano bastante consistente, quer dizer, é um dos melhores que a gente viu até então. Ele é bem completo, é abrangente, ele projeta investimentos na ordem de 480 bilhões de reais nos próximos 15 anos. Ele dá atenção, põe luz aí a explorar, além das rodovias, também a desenvolvimento da matriz de transporte com outros modais, ferrovias, hidrovias, cabotagem, até o setor aéreo, né? E buscar o tão sonhado equilíbrio da matriz de transporte, quer dizer, fundamental isso também para a gente ter alternativas de distribuição e de escoamento de safra, né? E aí, quando você fala dessa integração intermodal, a gente tem alguns gargalos difíceis ainda de transpor e que parece que a coisa agora começa a andar, a começar pela volta do investimento no setor ferroviário brasileiro. Ficou parado muito tempo, foi praticamente abandonado nos anos 60, né?
Exatamente, é o que a gente fala da multimodalidade, né? Que é o uso sincronizado e combinado dos modais durante o transporte de grãos, de matéria-prima, produtos. Quer dizer, a gente é o sonho de consumo dos logísticos, né? Quando ela funcionar, a gente espera que em breve a gente terá realmente o custo logístico se tornando, o custo Brasil se tornando lucro Brasil, né? A gente diz que sem multimodalidade não vamos eliminar esse custo Brasil. Nossa matriz de transporte ainda é desbalanceada, 60% das cargas são distribuídas pelas rodovias, então é preciso criar, quem diz, um ambiente de utilização de outros modais, como cabotagem, hidrovia, ferrovia, né? Mas para isso tem que ter investimento, tem que ter persistência, porque obras de infraestrutura são obras de alto valor e que demandam tempo. Se não tiver persistência, a gente não consegue concluir e implementar, né? Então isso é fundamental. Obras de infraestrutura são de alto valor, são caras, mas também existem investidores interessados em colocar dinheiro no Brasil. A gente tem falado disso aqui já há algum tempo, só que esse é um setor que reclama de um outro problema: insegurança jurídica. Isso. Perfeito, perfeito. E esse é um grande tema que a gente debate ao longo dos anos, né? Existe hoje funding, existe dinheiro no mundo, existe dinheiro no Brasil para investir em infraestrutura. A gente sabe disso, a gente está em contato aí com fundos, a Abralog é muito procurada para tratar de tendências da logística no Brasil, e existe essa oportunidade, mas é fundamental que a gente tenha regras claras, porque como nós temos investimentos em longo prazo, quer dizer, o investidor não vai pôr um dinheiro se as regras não forem claras no médio e longo prazo, porque há risco aí, há risco do investimento desse dinheiro. Então, é importantíssimo que tenhamos regras claras, e o ministro Tarcísio também está atento a esse tema fundamental, viu, Marcelo? E o Congresso Nacional tem respondido como essa demanda, porque todas essas regras, elas passam pelo legislador. O legislador brasileiro, ele já se atentou para a necessidade de clarear essas regras e já se atentou para as necessidades do setor de transporte? Sem dúvida, há uma sensibilização muito grande do legislativo do brasileiro em relação a isso. Os deputados estão muito abertos a discutir, a encaminhar soluções, a defender aí caminhos para que isso ocorra. Então, nós estamos também um momento importante para alavancar essa parte de regras claras para os investidores. Quando a gente fala de custo Brasil, muita gente não entende muito bem o que isso significa, e a gente sabe o peso desse setor de logística, o peso do setor de transportes no custo Brasil, né? Muito disso se deve a uma legislação ultrapassada e baixos investimentos ao longo do tempo. Como é que se resolve isso na avaliação da Abralog, hein? Bom, a gente costuma dizer que a logística movimenta 12,5% do PIB, quer dizer, é muito dinheiro, né? Países como os Estados Unidos, aí isso representa 8,5%, Europa 10%. Então, boa parte desse montante é devido à ineficiência, né? Então, isso passa efetivamente pela visão da infraestrutura integrada, desenvolvimento dos modais, integração dos modais através de plataformas jurídicas, logísticas, e também outro ponto importante é a burocracia. A gente perde muito tempo com burocracia. A gente faz parte do movimento chamado Logística Sem Papel, e a gente levantou que no processo de distribuição de um produto, são quase 20 documentos, né? Emissão de documentos, hoje nós temos a digitalização, isso podia estar tudo digitalizado, né? A gente perde quase que 31 dias do ano nesse trabalho de documentação, impressão e perdendo tempo com isso. Isso é ociosidade. E logística também é a arte de gerir a ociosidade, eliminar desperdício, né? Então, há sim um espaço muito grande de regulação do setor, redução de burocracia, e nós temos que atacar isso sem dúvida alguma. O governo lançou recentemente uma plataforma digital justamente para unificar todos esses documentos, inclusive criando facilidades para essa fiscalização ao longo da rodovia por meios eletrônicos, não é? Qual que é a sua estimativa, qual que é a sua expectativa, melhor dizendo, em relação a esse processo? Isso pode diminuir em quanto tempo, em média, o transporte de mercadoria no país? Olha, a gente pode tranquilamente conseguir aí um ganho de 15% a 20% no tempo, né?
por otimizar esse fluxo, evitar aí essas paradas, fiscalização e tudo mais, né? Isso é dinheiro no bolso, redução de custo logístico na veia, né? Então, essa é a estimativa da entidade em relação a esse movimento. E como existe também a estimativa de que haveria menos paradas desse transportador, né, desse motorista, ao longo desse caminho, há também uma estimativa de aumento da segurança no setor de transporte e redução do roubo de cargas com facilitação para o rastreamento dessa carga, né? Perfeito, perfeito. E aí você evita as paradas, melhora o fluxo das mercadorias e mais toda a tecnologia que o governo pretende instalar aí nas rodovias e outros modais. Isso é fundamental para também reduzir o roubo de cargas no país. Ô Pedro, eu quero retomar com você aquele raciocínio sobre a multimodalidade e a possibilidade disso ajudar a reduzir o custo Brasil. A gente tem, nesse momento, no Brasil, em desenvolvimento, né, a FIOL, a FICO, a Ferrosul, né, com todo aquele imbróglio no Supremo Tribunal Federal, a Norte-Sul. O investimento em ferrovias no Brasil, ele tem potencial para reduzir em valores e em tempo de transporte, enquanto a burocracia aqui no Brasil e beneficiar esse segmento, que, como eu disse no início da nossa conversa, é tão importante para o agronegócio brasileiro, mas também para a indústria, também para o comércio. Eu acredito, nós acreditamos que também nessa ordem de 10%, né? A gente acha que uma logística eficiente no Brasil, a gente falou em 12,5% do PIB, a gente poderia desenvolver algo, reduzir aí um ponto percentual do PIB, 1,5% do PIB, se a gente fosse mais eficiente em termos de multimodalidade e redução de burocracia. Quer dizer, é muita oportunidade aí sobre a mesa, né? A gente tem também, nesse momento em discussão no Congresso Nacional, a chamada BR do Mar. E é um projeto que ainda não andou na velocidade que os setores envolvidos demandam, e já se pensa também em discutir a BR dos Rios, que seria o transporte de mercadoria pelos rios brasileiros, a retomada da navegação dos rios brasileiros. Como é que você avalia que esses dois segmentos podem ajudar nesse setor de logística? O que é que precisa ser feito para que eles andem numa velocidade ainda maior? Olha, há muita polêmica sobre a BR do Mar, né? Agora fala sobre BR dos Rios, mas a gente precisa avançar. Entre o bom e o ótimo existe um abismo, né? Então, a BR do Mar tem ótimas oportunidades, nós precisamos explorar essa costa maravilhosa que nós temos, é um tapete aí para a navegação, né? Nossa bacia hídrica também é rica com oportunidades aí para aumentar o transporte por hidrovia, né? Não faz sentido, Marcelo, o Brasil transportar por rodovias a 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Isso não é um demérito, não é uma crítica absoluta. A rodovia é super importante, o transporte rodoviário, e vai seguir crescendo. Mas em logística, a gente costuma dizer que uma forma ideal é usar a rodovia para distâncias de 500, 1.000, 1.500 quilômetros, e, além disso, trabalhar com cabotagem, trabalhar com ferrovia, trabalhar com hidrovia. Então, nós temos que ir por esse caminho, nós temos que perseguir esse caminho, né? É menos transit time, é menos custo, é mais eficiência, né? Então, temos que avançar com a BR do Mar, temos que avançar com também a da hidrovia, né? Muito bem. E, nesse sentido, qual das três você acredita que, entre BR do Mar, BR do Rio, e BR dos Rios e o sistema ferroviário, qual que tem possibilidade de andar mais rápido, de se desenvolver mais rapidamente? A ferrovia, sem dúvida alguma, nós temos aí grandes projetos, temos que avançar com a Ferrogrão, né? Não faz sentido aí esse impasse, nós precisamos eliminar esses entraves aí jurídicos. É um eixo fundamental, são 900 quilômetros, acompanha aí o traçado da BR-163, que tivemos aí a boa notícia recentemente, né? Então é fundamental ter também a ferrovia. A ferrovia eu acho que vai avançando bem, e a BR do Mar, eu acho que tem que sair do papel e ir para a prática sem dúvida alguma.
Agora eu queria aproveitar, Pedro, a sua participação aqui para a gente falar de um aumento significativo do setor de logística, do setor de transporte durante a pandemia. As pessoas ficaram dentro de casa, mas não puderam deixar de consumir. E aí a gente teve uma explosão do comércio eletrônico. As pessoas passaram a comprar muito pela internet para receber em casa. Que impacto que isso gerou na movimentação de cargas do Brasil? Como é que esse setor se moveu para atender essa demanda crescente? Bom, o e-commerce é a grande coqueluche, né? E a logística suportou a avalanche do e-commerce com extrema competência, né? Da noite para o dia, a gente viu aí grandes redes fecharem suas lojas, terem uma queda de 70% aí nas vendas e tiveram que se adequar rapidamente, né? Então, os volumes comprados aí crescendo e a gente observou aí um atendimento, a logística conseguiu atender isso de uma forma muito competente. O Marcelo, antes da pandemia, o e-commerce representava 5% de todo o comércio brasileiro e quase que dobrou de tamanho no último ano, né? Antecipou um crescimento de 3 anos. Esse dobrar aí aconteceria daqui a 3 anos, então antecipamos isso rapidamente. Olha, e vai continuar a sua trajetória ascendente. A gente estima que o comércio eletrônico chega a representar 20% a 25% de todo o comércio brasileiro entre 3 a 5 anos, né? O importante aí, entrando direto no seu questionamento, o e-commerce leva na esteira grandes oportunidades de negócio no transporte, na distribuição, no last mile e também para as startups, né? Então, aí é um mercado fantástico aí para explorar, para crescer, para desenvolver alternativas, né? A oportunidade é grande. Agora, qual que é o desafio que o setor de logística tem para atender essa demanda crescente? Olha, primeiro, um dos grandes desafios do e-commerce é o que a gente chama de last mile, a última milha, né, a perna final, é o produto chegando no comprador, né, no cliente final. Essa perna chega a representar 30% aproximadamente de todo o custo logístico do e-commerce, né? Óbvio, você tem dificuldades de atendimento nos grandes centros urbanos, você tem conexões entre cidades, então esse é um grande desafio e as empresas estão atentas a isso, né? Por exemplo, os operadores logísticos, isso é um outro dado da pandemia, o e-commerce fez com que elas buscassem também a aquisição de startups, e tem várias startups no Brasil com muita competência fazendo last mile, né? Agregando esse portfólio de serviços para realmente oferecer essa última milha a preço competitivo, né? Custo competitivo. Outra estratégia também é a parte de galpões logísticos. Esse mercado explodiu na pandemia, quer dizer, a demanda por galpões logísticos, condomínios logísticos, né? Nós tínhamos na recessão uma vacância de 30%, com a pandemia essa vacância caiu para 14% no ano passado, em algumas regiões vacância zero, não há área. Então, também uma demanda por condomínios, por imóveis menores nas grandes cidades para fazer essa última milha, né? Receber os grandes volumes dos centros e a última milha através desses hubs dentro da cidade. Então, esse segmento está crescendo também, não só em São Paulo, mas também no Sul, Rio de Janeiro, Norte, Nordeste, Centro, Oeste. Então, é por aí. Um crescimento muito interessante desse segmento também. E a gente quer continuar acompanhando esse crescimento, porque, como a gente disse aqui no início da nossa conversa, é um segmento fundamental para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Conversei aqui com Pedro Moreira, que é presidente da Abralog, a Associação Brasileira de Logística. Pedro, quero muito agradecer pela entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade, pela predisposição em conversar com a gente e trazer informações tão importantes, e seja sempre muito bem-vindo aqui ao AgroMais, viu? Cara, Marcelo, muito obrigado pelo convite, gostei muito do bate-papo, obrigado, parabéns pela condução, estamos sempre à disposição de vocês, viu?
Agradeço ao Pedro Moreira e também agradeço a você que esteve com a gente até agora. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Quero te lembrar que esta e outras edições do nosso programa você pode rever no canal do AgroMais lá no YouTube. Vou ficando por aqui, te convido a permanecer no AgroMais. Aqui você tem 24 horas de agroinformação de qualidade e a gente se vê ao longo da programação.